Mateus 14, 22 a 27. Dizem assim os versículos. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu a um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, lá estava ele sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e 6 da manhã, Jesus foi até lá, andando por cima da água. E quando os discípulos viram Jesus andando por cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" Gritaram com medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Coragem, sou eu, não tenham medo. Baixe a sua cabeça e agradeça ao Pai pela palavra do Senhor lida. Pai, em nome de Jesus, queiras aplicar essa palavra aos nossos corações. Te somos imensamente gratos pelo poder que tem nos dado de ler a Tua palavra, mas, Senhor, nós queremos a interpretação da mesma em nossos corações, de acordo com a grandeza do Teu amor e do Teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, onde quer que tenha alguém agora ouvindo a Tua palavra, que o Teu Espírito manifeste a Tua vontade, que caiam por terra agora, Senhor, todas as adversidades, todos os pensamentos, toda altivez, tudo que se levante contra o conhecimento de Cristo na vida das pessoas, de modo que o Teu nome seja glorificado nesta noite, pois assim oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero pensar com você por alguns instantes sobre o seguinte tema: se Jesus entrar, a tempestade sai. É uma questão lógica. A física diz que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Eu tenho, por exemplo, esse copo, eu tenho essa taça com um pouco de água, e ela tem uma quantidade maior de ar dentro dela. E a forma mais fácil de retirar o ar de dentro desta taça é eu colocando mais água, ou colocando alguma coisa aqui dentro. À medida em que a água for entrando, naturalmente o ar vai saindo. Eu quero pensar com você que se Jesus entrar na sua história, a tempestade vai sair. Se Jesus entrar na sua vida, se Jesus entrar, Ele vai consertar a sua história, Ele vai consertar a sua vida, Ele vai te trazer para o centro da vontade dEle. Possivelmente você já passou algum tipo de tempestade na vida. Aliás, nos últimos dias, nos últimos tempos, é natural que as pessoas expressem que estão vivendo algumas tempestades. Tempestades no casamento, tempestades na vida espiritual, tempestade na vida profissional, tempestade no desemprego, na falta do alimento, na falta do dinheiro para pagar ou arcar com os seus compromissos. Em várias áreas possíveis, nós sofremos tempestades, nós sofremos avalanches, nós somos pessoas que são propositalmente colocadas por Deus para vencerem as tempestades. Eu encontro a palavra do Senhor dizendo que Jesus ordenou que os apóstolos fossem e entrassem naquele barco e passassem para o outro lado do lago da Galileia. Jesus começa a ensinar, depois de um grande evento, depois da multiplicação de pães, de peixes, depois de ensinar o povo, depois de confortar os corações, depois de fazer curas, depois de abençoar as multidões que estavam ali, Jesus olha para os seus apóstolos e diz: olha, eu quero que vocês me antecipem, eu quero que vocês estejam indo para o outro lado.
Eu vou ficar um pouco mais, eu vou falar um pouco mais com as pessoas, eu vou despedir as multidões. Ele despediu as multidões e diz a palavra de Deus que ele saiu para um lugar onde ele foi orar sozinho. E quando o Filho de Deus sai para orar sozinho, enquanto ele deixa a mercê no mar da Galileia, aqueles a quem ele havia recrutado para uma obra específica, a quem ele tinha dado poder, a quem ele tinha manifestado a sua vontade, Jesus começa a ensinar que antes de tudo é preciso entrar no barco, depois é necessário permanecer no barco, e por último, se faz necessário convidar Jesus para o barco. Jesus tinha 3 lições para ensinar aos seus discípulos naquele dia, naquela noite, naquele anoitecer ou entardecer. Jesus tinha algo que queria que ficasse entranhado no coração deles. Jesus queria que eles entendessem que a presença de Deus, que a presença do Senhor Jesus na vida deles, faria e fez toda a diferença, como faria e faz e há de fazer na vida de todo aquele que permite Jesus entrar no barco, no controle da sua vida. Jesus começou a ensinar para eles que estar no barco não isenta ninguém de nenhuma tempestade. Ao contrário do que muitas pessoas acham, que entrar no barco, entrar na dimensão da dependência de Deus, do Espírito Santo de Deus, isenta as pessoas de ferimentos, de problemas, de adversidades, de frio, de calor, de necessidades. De nada disso nós somos isentos. De nada disso ou nada disso vai ficar alheio às nossas vidas. Jesus ensinou para eles: vão, entrem no barco. Jesus queria ensinar para eles algo muito especial. Eles precisavam, numa atitude de reverência, numa atitude de obediência a Jesus, eles precisavam entrar no barco. E eles foram, segundo o relato bíblico, e eles começaram a compreender que para vencer as tempestades é preciso estar no barco. Ninguém vence tempestade se estiver fora do barco. Essa semana eu recebi uma frase que eu gostei muito e eu quero replicar aqui. A frase é o seguinte: oração é para os fracos. É por isso que eu oro. Oração é para os fracos, é por isso que eu oro. Jesus disse para os seus discípulos: vão, eu quero ensinar uma coisa para vocês, entrem lá no barco, e vocês vão ver dentro do barco quão frágeis vocês são. Se vocês não estiverem dentro do barco, vocês não vão aprender a vencer as tempestades. Só se vencem as tempestades quando estamos dentro do barco. Jesus ensina para eles que entrar no barco é, antes de tudo, uma demonstração de obediência. Jesus não os convidou, Jesus os recrutou, Jesus os direcionou, Jesus mandou que eles entrassem no barco. Por vezes, Jesus nos leva, nos manda, nos induz a momentos e situações em que as tempestades são inevitáveis. Entrar no barco, onde Jesus mandou que estivéssemos entrando, significa se preparar para enfrentar tempestades. Aí as pessoas dizem: mas eu não quero tempestades na minha vida. A tempestade, ela estava não dentro do barco, ela estava fora do barco. De repente, as pessoas que estavam lá com Jesus, ou as pessoas que foram despedidas por Jesus, elas sequer perceberam tamanha tempestade no mar, porque elas não estavam dentro do mar, elas estavam à beira do mar, elas estavam
em terra firme, elas estavam nas montanhas, elas estavam ao redor do lago, elas haviam saído para outros lugares, mas elas não estavam provando da mesma coisa e situação que os apóstolos estavam provando. E essa situação só é dado, esse poder só é concedido àqueles que decidem obedecer e entrar no barco. O barco ali era sinônimo de segurança. Estar dentro do barco parecia dar-lhes algum tipo de segurança. Eles precisavam estar dentro do barco, mas diz a palavra de Deus que os ventos que batiam contra o barco, os ventos levantavam ondas, o mar se tornava revolto. Mas os homens continuavam ali na sua pequena possibilidade de segurança. Eles não saíram, eles não nadaram, eles não pularam no mar, eles estavam ali se contentando com o pouco que eles tinham, sabendo que algo de ruim aconteceria se o milagre não fosse contemplado pelas suas vidas, se algo de extraordinário não acontecesse na sua história, se algo de especial não acontecesse às suas vidas. Eles sabiam que o barco por si só não poderia salvá-los. Quando você abre a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 7, logo no primeiro versículo, a gente vai ver a palavra de Deus orientando um homem a construir um barco muito grande, um barco de dimensões astronômicas, um barco para a época, um Titanic para a época, um homem a quem Deus disse: construa um grande barco. E dentro deste barco, esse barco vai ser a segurança para você, para os seus filhos, para a sua esposa, para a sua família e para os animais que você estará colocando dentro desse barco. O barco vai ser o seu porto seguro. E diz a palavra de Deus que Noé entrou com a sua família e todos a quem Deus deu ordem de entrar, todos entraram naquele barco e as suas vidas foram poupadas. Como é uma história do Antigo Testamento, possivelmente, e como pessoas que conheceram Jesus, que conheciam a lei, que conheciam a Torá, conheciam o Antigo Testamento, esses homens sabiam que em algum momento da vida, lá no passado, Deus havia salvado um grupo de pessoas especiais dentro de um barco, mas agora a situação não era se Noé foi salvo, se Noé não foi salvo dentro do barco, mas agora era se aqueles 12 seriam ou não salvos dentro daquele pequenino barco, comparado ao barco que Noé construíra. A nossa dor, geralmente ela é maior. Quando nós sentimos uma dor, a nossa dor ela é incomparável. Se você perguntar o que é que dói mais, uma dor de cabeça em você, ou uma dor de dente em mim, eu vou dizer que é uma dor de dente em mim. Mas se você inverter e disser que a dor de dente é em você e a dor de cabeça foi em mim, eu vou dizer que a dor de cabeça em mim é maior. Ninguém pode sentir a dor do outro. Podemos imaginar, mas ninguém tem sensibilidade ao ponto de estar no lugar do outro, sentir a mesma dor. Jesus queria que eles entrassem no barco, eles precisavam passar na pele, eles precisavam vivenciar. Tinha uma lição que eles não poderiam faltar. Essa lição completaria suas vidas. Essa lição levaria eles a lugares maiores, a lugares e situações mais profundas com Deus. Eles sabiam que naquele instante, tudo o que eles precisavam fazer era entrar no barco. E que Jesus havia orientado para que eles atravessassem para o outro lado, somente isso, essa foi a única orientação. Mas Jesus não falou que possivelmente uma tempestade aconteceria durante o seu trajeto. E as tempestades, geralmente, elas pegam as pessoas de surpresa. E Jesus começa a ensinar para aqueles homens ali dentro do barco, que sair do barco era naufrágio na certa, era suicídio. Os homens estavam dentro do barco e estavam temerosos, os homens estavam dentro do barco e estavam inconstantes, os homens estavam dentro do barco
e não estavam seguros, não estavam totalmente tranquilos. Aliás, eles não estavam nada tranquilos. Eles sabiam que o lugar em que eles estavam não era um lugar que os isentava de tempestades, de coisas terríveis, de coisas difíceis, de circunstâncias adversas, de ventos fortes. Eles não estavam sendo poupados por Jesus de nada. Eles estavam ali simplesmente à deriva, esperando um grande milagre acontecer em suas vidas. Da primeira vez que eles estiveram dentro de um barco, que as ondas começaram a entrar no barco, Jesus estava dentro do barco. E eles desceram e pegaram e chamaram o Senhor: Senhor, não te dás que estejamos morrendo, Senhor, acorda, Senhor, faça alguma coisa, acalma o mar. Mas nessa viagem, Jesus não foi com eles. Jesus os credenciou para irem sozinhos. Não tinha Jesus dentro do barco. Jesus não estava fisicamente dentro do barco. Mas dentro do barco existia a necessidade de homens que não sabiam o que fazer. Sair do barco naquele momento era assinar a sua sentença de morte. Eles não tinham para onde ir, não tinham como fazer. Para vencer a tempestade da vida, primeiro é necessário permanecer no barco. Quem entra no barco por uma questão de obediência, faz muito bem e aprende a primeira lição com o Senhor. Mas a segunda lição é que precisa permanecer no barco, precisa permanecer alicerçado, precisa permanecer firme, com medo sim, atribulado sim, mas convicto de que estava no barco por conta de uma ordem do Mestre, o Senhor Jesus. Quantas vezes as pessoas estão pulando fora do barco? Quantas vezes as pessoas entram no barco chamado igreja porque querem prosperar na sua vida e descobrem que dentro da igreja elas não prosperaram naquilo a que elas se propuseram, aquilo que elas esperavam, e parece que o seu sonho falhou, e parece que o seu sonho não foi aquele que elas empreenderam, aquele que elas sonharam, e elas simplesmente pulam no mar. O barco é pequeno, mas ele está sobre o mar. O barco é pequeno, mas ele está sobre o mar. O mar está revolto, mas se faz necessário permanecer dentro do barco. O versículo 24 diz: naquele momento o barco estava no meio do lago. Correr para a ponta de onde eles vieram era a mesma distância que correr na direção que Jesus havia mandado. Eles estavam no meio, ou seja, voltar ou continuar daria no mesmo. A única coisa que eles poderiam e deveriam fazer era permanecer no barco. Jesus queria que em meio à tempestade, em meio às aflições, os discípulos aprendessem que o servo verdadeiro, ele permanece no barco. Ele não sai do barco até que Jesus o encontre. O barco representa a segurança da presença de Deus. Se nós queremos vencer, precisamos estar sob a égide do Espírito Santo de Deus, precisamos estar sob o controle de Deus, precisamos estar sob a orientação de Deus, precisamos estar totalmente na dependência de Deus. O barco estava representando ali o único ser que poderia salvá-los, o único ser que pode nos salvar quando estamos numa atitude de obediência, é a presença de Deus. É esse barco a que Deus nos chama, é esse barco em que Deus quer que estejamos juntos, celebrando, juntos com tempestades ou tempestades, atravessando os mares, cumprindo a vontade do Senhor. Quem espera no barco se prepara para qualquer tipo de milagre em meio à tempestade. Uma vez eu perguntei para uma determinada pessoa, um determinado empresário, e eu perguntei para essa pessoa o seguinte: o que te fez
chegar no nível que você chegou. Uma pessoa muito próspera, uma pessoa que cresceu muito, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito intelectual, uma pessoa que cresceu e prosperou em várias áreas da sua vida. E eu perguntei a ele: o que é que te fez crescer e prosperar tanto? Ele disse: a alegria de não ter o que perder. Como eu não tinha nada para perder, a única coisa que eu arriscava era ganhar. Eu não nasci em berço de ouro, então eu não tinha o que perder. Já que eu não tinha o que perder, eu me lancei para ganhar. O que os apóstolos tinham a fazer ali dentro do barco? A única coisa que eles poderiam receber, a única coisa que poderia acontecer de diferente, era um milagre. O único risco que eles tinham era de serem impactados pelo milagre do Senhor Jesus. Tempestade eles já tinham suficiente, ventos já tinham demasiadamente, medo já estava sufocando os seus corações, eles já tinham tudo o que era necessário para desistir, para sair do barco. Mas o temor ao Senhor, a ordem do Senhor, vão e atravessem, eles levaram a sério, e essa ordem de permanecer no barco fez toda a diferença na vida daquelas pessoas, na vida daqueles homens. Quando Jesus entra no barco, quando nós não saímos do barco, quando nós não abandonamos a nossa fé, Jesus é tão propício à nossa fé, Ele é tão misericordioso, Ele é tão inteligente, tão sábio, que às vezes as pessoas dizem assim: a minha fé é muito pequena. E Jesus disse assim: se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, da semente de um grão de mostarda, você vai dizer a este monte: lança-te daqui no meio do mar, e isso acontecerá. Claro que Jesus estava usando de uma figura de linguagem. Você não vai chegar ali na Baía de Guanabara, você não vai chegar ali em Botafogo e mandar aquele monte ali do Pão de Açúcar lá para dentro do Oceano Atlântico e esperar que isso aconteça. Jesus estava mostrando o seguinte: existem coisas que aparentemente são intransponíveis, mas que a fé movimenta as mãos de Deus e tais coisas terminam acontecendo. Aqueles homens estavam no barco, possivelmente já haviam gritado muito, possivelmente devem ter chamado o nome de Jesus por vários momentos. Eles não sabiam que Jesus estava para se aproximar. A outra lição que Jesus deixa é que deixar Jesus entrar no barco é começar a viver o impossível. Deixar Jesus entrar no barco é começar a viver o impossível. Existem coisas em nossas vidas que são improváveis, mas não existe nada que para Deus seja impossível. Existem coisas que para nós são improváveis. Teoricamente, a probabilidade ou a possibilidade delas acontecerem é pequena. O percentual de probabilidade é pequeno ou quase nenhum, mas não existe nenhum percentual, não existe nenhuma fração, não existe nenhum número que represente algo que seja impossível para Deus. Não existe a mínima possibilidade do poder de Deus falhar. Não existe a mínima possibilidade do poder de Deus falhar. Jesus começou a ensinar aqueles homens: existem situações em que as tempestades nos levam para longe. Quando nós estamos vivenciando tempestades, o espírito se abate, as preocupações chegam, o sono vai embora, o apetite vai embora. Outros, ao contrário, o apetite vem e vem com força, vem para valer. Ou seja, há um desequilíbrio. Nós mudamos instantaneamente o nosso comportamento, o nosso modo de pensar, de agir, quando as tempestades chegam, quando as tempestades nos atacam. Às vezes essas tempestades que nos levam muito para longe, não nos permitem ver
que mesmo as tempestades nos levando para longe, Jesus não se esquece daqueles que entraram no barco que Ele mandou. Ele mandou você entrar no barco. Sabe quem é o responsável por tudo isso? Jesus. Ele mandou, Jesus sabia que ia acontecer. Mas Ele mandou, porque não existe tempestade que não saia se o Senhor entrar. Quando Ele chega, a tempestade tem que sair. É como se você estivesse num lugar totalmente escuro. O mínimo que você acender de luz, a mínima faísca, a mínima quantidade de luz, de fogo, de que quer que seja, de luminosidade, faz com que as trevas estejam se dissipando. Os ventos fortes, eles assustam os tripulantes, mas não assustam aquele que tem poder de pisar sobre o mar. Não foi o ímpeto deles, o desejo deles, a necessidade deles, o trabalho deles, nada deles que os obrigou a entrar no barco. Quem os obrigou a entrar no barco, quem os mandou entrar no barco, foi o Filho de Deus, foi o seu Senhor. E eles precisavam entender que os ventos que nos assustam, as tempestades que nos tiram a calma, que nos tiram a paz, que nos tiram a tranquilidade, não afetam em nada as promessas do Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. Acabamos de cantar isso aqui. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Quando nós temos um amigo, não um colega, um amigo, é muito bom a gente ter um amigo. O amigo é aquele que não aceita o que a gente faz de errado, mas não abre mão de estar com a gente. Esse é amigo. O amigo não é aquele que concorda com tudo que a gente faz, é aquele que diz as verdades com frases abertas. Já diz o poeta lá fora, que existem amigos certos das horas incertas. Não vou falar o nome dele não, para não dar moral para ele, mas você já sabe quem é. Quando nós temos um amigo, nós confiamos no amigo. No amigo. O amigo disse assim, olha, entrem, vão para lá. Eles haviam visto um milagre do lado de cá, possivelmente saíram dali vibrando, corajosos, alegres. Eu vou contar para os familiares quando chegar do outro lado, eu vou contar para as outras pessoas, isso vai bombar, as pessoas vão saber o que Jesus fez do lado de lá. Jesus não gostava de fazer suas propagandas, Jesus não gostava de colocar em outdoor o que ele fazia. Aliás, ele sempre recomendava, volte para os seus, ou vá ao sacerdote, volte para a sua família e conte para a sua família o que aconteceu. Jesus não gostava de fazer autopropaganda, mas com certeza depois de um milagre, depois de ver algo tremendo acontecer, depois de ver uma multidão sendo alimentada com poucos pães e poucos peixes, a euforia devia ser tremenda. E em meio à euforia, Jesus disse, vocês conheceram o lado agradável, miraculoso, contente, vocês viram o sobrenatural, mas eu quero que vocês vejam o sobrenatural em meio às tempestades. Se o Senhor dissesse a cada um de nós, que durante toda a nossa trajetória, nós viveríamos algumas tempestades, sequer entraríamos no barco. E não adianta fazer como Pedro, bater no peito e dizer, ainda que todos te deixem, eu não vou te deixar, porque a carne, ela é fraca. Se o Senhor dissesse para você, olha, você vai me servir, mas vai ter um momento na sua vida, que parece que você vai estar sozinho, você vai orar, você vai chorar, você vai clamar, eu vou te ouvir, mas parece que você não vai sentir a minha resposta, a minha presença. Parece que o mar é maior que o mundo. E parece que todos os ventos vão soprar contra o teu barquinho.
Mas ele falou de uma forma especial quando ele disse: olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz. Cada dia tem uma cruz. Ele não falou de cada dia uma ressurreição, cada dia uma cruz. E a cruz é o caminho para a morte. E a morte traz temor para o ser humano. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, aquele que lançar a mão do arado, não pode mais olhar para trás. No arado de Deus não existe retrovisor. No arado de Deus só se olha para frente. Mas ele diz: todo aquele que tiver deixado casa, pai, mãe, filhos, bens, tudo por amor de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais aqui na terra, e no futuro a vida eterna. Esse é o Jesus que manda entrar no barco. Para concluir, deixar o barco é começar a viver o impossível. Por fora pode haver tempestade, mas por dentro do barco, está aquele que tem a tempestade debaixo dos seus pés. Olha que coisa profunda a gente imaginar que o Deus que criou o mar, o Deus que o profeta Isaías diz: toda a água do planeta cabe na concha da sua mão, o Deus que criou todas as águas do universo, esse Deus em forma humana, ele estava andando por cima da água, por cima do mar, o mesmo mar que estava tentando engolir os seus súditos, os seus servos, os seus discípulos, os seus apóstolos. A palavra do Senhor diz que quando os discípulos viram Jesus andando por cima das águas, eles ficaram tão apavorados que começaram a exclamar: é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. O medo faz com que a gente veja o inexistente, o medo faz com que a gente sinta o que não se pode sentir, faz com que a gente torne palpável o inexistente. O medo é o antídoto da fé. O medo é a fé ao reverso. Todos nós temos medo. Mas Jesus olha para eles, Jesus sabe o que está passando no coração deles, Jesus ouve os seus gritos, Jesus percebe o seu desespero, e Jesus diz simplesmente para eles: não tenham medo, sou eu. Ora, qual seria a lógica? Se é Jesus, acaba logo com essa tempestade. Jesus, você é filho de Deus, por que que primeiro tem que vir uma tempestade para depois vir a bonança? Porque é assim. Porque no reino de Deus a bonança só vem depois da tempestade. A bonança só vem depois da tempestade. Se não houver tempestade, a bonança passa a ser algo comum. A bonança precisa ser algo contemplativo, algo que nos inspire a agradecer ao Senhor. Fora existiam tempestades, ventos, as águas subindo, mas quando Jesus chegou naquele barco, quando Jesus colocou o pé dentro daquele barco, diz a palavra de Deus, que o mar se aquietou. Se Deus mandou você entrar nesse barco, permaneça nele. Permaneça nele. Talvez o seu barco agora seja exatamente o seu casamento, o seu trabalho, sua igreja, as pessoas com as quais você está convivendo. De repente, num português bem popular, você já pensou em chutar o balde, tudo. Entre no barco. Os discípulos não sabiam que entrar no barco traria sobre eles uma tempestade, você já sabe, mas entre no barco. Eles não sabiam que existiria uma tempestade, mas eles também não sabiam que depois de um grande milagre, aconteceria um milagre ainda maior, o milagre de libertar as suas vidas.
o milagre de preservar as suas integridades físicas, emocionais, espirituais, o milagre de permanecerem vivos. Não tenham medo, sou eu. Debaixo dos meus pés está o mar, que juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, nós criamos. Se você criou alguma coisa, você é senhor desta coisa. Se você fez uma poesia, se você fez um hino, se você fez alguma obra de arte, você é senhor sobre esta obra de arte. O Senhor criou o vento que gera a tempestade. Ele é Senhor sobre o vento. Ele é Senhor sobre a tempestade. Mas para concluir, Jesus é o Senhor. Ele é especialista em se aproximar dos seus filhos, mesmo quando esses estão em dificuldade de entender que tempestade não significa abandono. Tempestade não significa abandono. Bote uma coisa na sua cabeça: a tempestade pode ser igual ao dilúvio, mas um dia ela passa. A tempestade pode ser parecida com o dilúvio, mas um dia ela passa. O vento batia forte no barco, assim como em alguns momentos na nossa vida, os ventos são tão fortes que nós, seres humanos, ficamos amedrontados, cheios de pavor, desesperados, entristecidos. Então chega Jesus com uma palavra especial, e essa palavra é: sou eu. Sou eu. Jesus poderia dizer: eu estou aqui. Ele não disse eu estou aqui, ele disse sou eu. Ou seja, não olhem para o ambiente, não olhem para o aqui, olhem para mim. Sou eu. E a tempestade se acalmou. Baixe a sua cabeça nesse instante. Eleve o seu pensamento a Deus em oração. Eu não sei quais são as suas tempestades, mas eu tenho plena convicção de que elas passarão. Porque o Deus que criou o vento e o mar, que juntos trazem a tempestade, esse mesmo Deus, na forma do seu Filho, Ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês. Se tiver tempestade, eu vou estar com vocês. Se tiver bonança, vou estar com vocês. Não temam, sou eu. Entregue a sua tempestade ao Senhor. Entregue sua vida ao Senhor. Talvez você que está em casa está vivendo um momento de tribulação, de angústia na sua alma. Você precisa entrar no barco. Esse barco é a presença de Deus. Você precisa estar na presença de Deus. E eu quero convidar você a declarar Jesus como seu Salvador, entrar nesse barco, fazer dele o seu porto seguro, fazer dele o apoio infinitamente necessário para a sua sobrevivência, para a sua felicidade. Talvez tenhamos aqui dos presentes alguém que queira lançar sobre o Senhor a sua angústia, a sua dor. Se você nesse momento está passando por um momento de adversidade, a tempestade está forte, mas gostaria que estivéssemos orando por você. Você não virá à frente, mas fique em pé aí onde você está, para a gente orar por você, colocando diante do Senhor. Deus abençoe cada um que está em pé, e você que está em casa, faça a mesma coisa. Está passando por uma tempestade, fique em pé, em meio à tempestade, e diga: Jesus, eu olho para Ti, eu olho para Ti, eu olho para Ti. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome santo de Jesus, Senhor, quantas tempestades têm se levantado contra a vida dos Teus filhos, mas em nome de Jesus,
que essas tempestades se acalmem, que essas tempestades se dissipem na tua presença, Senhor. Ó Deus, manifesta mais uma vez, mais um momento, manifesta que tu és Deus, manifesta a tua misericórdia. Ó Deus, cada coração que está crendo agora, Senhor, cada pessoa que está buscando não mais o improvável, mas o impossível aos homens, Deus, que pela tua grandeza realizes, ó Deus, um milagre, colocando, Senhor, fé suficiente dentro deste coração, para perceber a tua presença em meio a essa tempestade, porque assim oramos e o fazemos, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você, pode ser.